o meu problema com Café com Deus Pai e por que você também deveria ter um problema com isso. Sabe, eu vejo assim como que isso virou um mercado. O que eu penso de devocionais prontos é puramente isso. Virou um mercado muito lucrativo porque ele não lucra só com os cristãos. E eu nem sei se os cristãos são a maioria dos que compram isso, ou pelo menos não deveriam ser. Mas ele lucra com todo mundo, porque, como nós já falamos aqui neste canal, a vida saudável, esse lifestyle produtivo foi associado a essa vida de devocional. Então isso naturalmente gera uma propaganda muito grande de todas aquelas pessoas que estão tentando imitar o lifestyle dessas pessoas super produtivas. Então, para essas pessoas imitarem direito, elas têm que ter o devocional também, que geralmente é o Café com Deus Pai. Mas o que tem de errado nisso? O que tem de errado com ele? Eu sei que deve ter trocentos vídeos na internet falando sobre isso, mas assim, eu, Nicole, não nasci numa família cristã. Eu não sou cristã desde berço e tudo mais. Eu me converti, acho que foi em 2021. Foi em 2021, então tem ali mais ou menos 4 anos. E desde que eu me converti, eu já comecei a ler a Bíblia. E aí eu até fiz o plano anual da Bíblia, foi ler de janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, li a Bíblia toda. Eu lembro que teve vezes, assim, que durante a noite eu só ficava acordada até mais tarde e em 1h30 eu li, assim, o livro de Apocalipse ou algum outro livro mais curto da Bíblia. E eu realmente consumia muito a Bíblia. E eu nunca usei nenhum desses artifícios devocionais para poder me ajudar a nada, porque a palavra de Deus é suficiente. A única coisa que eu usei como artifício foi um cronograma de leitura bíblica, porque eu queria ler a Bíblia em ordem cronológica, em ordem do acontecimento dos fatos. Para quem não sabe, não é como está disposto ali na Bíblia. Então eu queria que fizesse um pouco mais de sentido e foi o que eu utilizei. Mas assim, isso é um cronograma, ele só vai te mostrar o que você tem que ler naquele dia. Não tem nenhuma dessas partes de, você vai ler tal versículo e hoje é esse versículo e o que esse versículo tem para o seu dia e que não sei o que. Não, era ler 3 a 4 capítulos por dia em ordem cronológica. E aí é que tá. Você não precisa de um livro te orientando a entender a palavra de Deus, porque existe o Espírito Santo de Deus, que ele é responsável por isso. O Espírito Santo, ele é responsável. A função dele é traduzir, é gravar, é fazer com que tudo aquilo que você esteja lendo vá sendo ministrado no seu coração e vá te transformando aos poucos. Você não precisa de outra pessoa para fazer isso. Você já tem a pessoa mais importante, que é a pessoa do Espírito Santo. E aí, a gente vê alguns versículos e algumas coisas sendo banalizadas, e eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Josué 1:9, que é: seja forte e corajoso. E todo mundo adora essa frase do seja forte e corajoso, mas ninguém lê o que foi falado no versículo 7 e no versículo 8. Vamos ler rapidinho? Fala assim: tão somente seja forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aí que vem o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Mas você acha que vai ter o versículo 7 e o versículo 8 lá no devocional? Não vai ter, por quê? Porque é muita coisa para ler, essa pessoa só tem 20 minutos. E esses 20 minutos ele tem que dar um boom, um gás, um ânimo para ela viver o resto do dia.
Tem que saber que ela tem que meditar na palavra dia e noite e fazer segundo tudo o que a lei manda. E neste caso, é óbvio que não é a lei de Moisés, a gente está na lei do Senhor Jesus. A gente vai falar a graça, mas a gente não vai dizer que não existe lei para a graça. Tem tudo que a gente deve fazer, e essa lei que nos foi dada por Cristo, ela tem mais rigor do que a lei que foi dada por Moisés. Porque a lei que foi dada por Cristo, ela não vai se basear naquelas leis comportamentais do povo de Israel, que era para o povo de Israel. Mas sim, por exemplo, Jesus diz que não basta você não cobiçar a mulher do próximo, ou não basta você não trair o seu marido, a sua esposa. Mas se você pensar, se você olhar diferente, você já pecou no seu coração. Então, o que eu quero dizer? A Bíblia ela é o suficiente, sabe? E é muito perigoso quando a gente tira essa suficiência da Bíblia e a gente tenta pegar um outro livro ou tenta trazer outros recursos para fazer a gente entender aquilo que já está escrito, está mastigado, está claro. E o que vai acontecendo é que a revelação, a maior revelação já foi dada, que é que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porém, tudo aquilo que está na Bíblia, ela vai sendo revelada pouco a pouco, é uma revelação contínua. E aí é que tá. Nenhum devocional vai te dar isso. Nenhum devocional, pode ser o melhor devocional do mundo, ele não vai te dar isso. Então, vamos focar na palavra de Deus? Sabe, isso virou motivo para um consumismo de que a pessoa tem o Café com Deus Pai aqui 2024, 2025 virou, tem que comprar o 2025, que vai ficando cada vez mais caro, não é barato. E aí no 2026 ela tem que comprar outro devocional. Enquanto sabe o que acontece, gente? Basta você ter uma Bíblia. Aí você vai lá, rabisca ela toda, aí no outro ano, ou você pega a mesma Bíblia para ler, que é sensacional, porque você vai ler o que você rabiscou, você vai ver que você teve uma revelação diferente, uma revelação maior, uma visão diferente, o Espírito Santo te tratou diferente com relação àquilo que está escrito, ou você pega uma nova Bíblia e faz isso de novo e vai lendo a Bíblia continuamente. Se você ler a Bíblia Sagrada todos os anos vai parecer um livro diferente, porque esse é o mistério da palavra de Deus. Ela vai sendo revelada dia a dia, a depender do momento que você está na sua vida, a depender aquilo que o Espírito Santo quer trazer sobre você, a depender do seu entendimento, da sua maturidade espiritual, a transformação que isso tem que causar em você. Não adianta nada, como eu já disse em outras oportunidades, não adianta nada você ler a Bíblia de manhã e de noite você tá numa festa, de noite você tá na bebedeira. Não adianta você achar que o álcool é algo que tem que ser normalizado no meio cristão. Não adianta você continuar enchendo a sua vida de música secular. Não adianta. Simplesmente não adianta. Sabe, a gente tem que trazer essa transformação para nossa vida. A gente tem que entender que a vida cristã, ela é uma vida de transformação e de renúncia. E a gente só entende isso quando a gente lê a Bíblia pela Bíblia. Uma das regras teológicas mais importantes é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela é suficiente. E eu espero que você entenda isso da mesma maneira que eu entendi logo quando eu me converti. Um abraço e até a próxima.